Agora você está no Brasil em questão com os principais fatos da política, da economia, que interferem na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra a advogada Adriana Filizola Durso, ela é criminalista, professora e presidente da Comissão Brasileira de Advogadas Criminalistas da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, Abracrim Mulher SP. E a partir de hoje, na volta de um companheiro de mais de 30 anos de TV, juntos aqui na TV Aberta, o jornalista Raul Jafé. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Raul? Boa noite, querido Siglione. Prazer enorme estar aqui, agradecendo já a oportunidade, o convite de estar presente nesse grande programa que é o Brasil em Questão, que sempre discute tudo o que está em voga, em alta na nossa sociedade, e hoje com a presença desse querido também amigo, jornalista, Raul Jafé. Tenho certeza que será um programa muito interessante. Eu agradeço. Obrigado, Walter. Eu agradeço as palavras da doutora Adriana, da qual eu sou fã, né, pela sua capacidade, sua inteligência, sua perspicácia, uma advogada brilhante, né, também de uma família brilhante de advogados, né, que tanto enriquecem a nossa advocacia brasileira. E é uma alegria muito grande estar com o querido Walter, né, de companheiro de tantas jornadas, de tantos programas de televisão que fizemos juntos, e agora estamos aqui no Brasil em Questão, que é um programa consagrado, que tem trazido grandes personalidades. Portanto, é uma honra, uma alegria estar com vocês nesse período. Raul, Adriana, eu estou aqui com uma certa dúvida. Antes de falar do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Anuário também da violência contra as mulheres, ali, que são dois ícones que a gente tem de informação, me dá a impressão, eu queria lhe fazer essa pergunta, que depois da Constituição de 88, quando se melhorou essas questões de avanço para a mulher, né, democratizou, tornou uma forma mais igualitária a vida da mulher, parece que nesses 2 anos para cá a gente está tendo um retrocesso. No programa ao vivo acontece isso, né? A gente está tendo um retrocesso, né? Visto os últimos casos que a gente está tendo aí, com a questão do banco, a questão do aborto agora no Sul, que foi negado a uma menina de 11 anos, que agora eventualmente estava garantido na Constituição, agora voltou, com a questão do promotor público, que agora, né, foi aquele absurdo, espancou a procuradora do município, enfim, a gente está voltando para trás na questão da cidadania para as mulheres no Brasil? Olha, querido Siglione, eu acredito que, na verdade, não é um retrocesso. O que está acontecendo é que as mulheres estão se encorajando para tomar medidas contra esses episódios de violência contra a mulher, elas estão se empoderando contra este tipo de situação, e essas situações absurdas vêm ganhando os holofotes. Esse tipo de situação, se encorajam a denunciar a sua própria situação. Então, de fato, o que nós temos desde a Constituição Federal é uma situação de igualdade, aí prevista especificamente no artigo 5º, no que diz respeito principalmente à igualdade entre homens e mulheres, que existe de direito, mas que não existe de fato. Desde 1988, ela está lá muito bem prevista, muito bem garantida pela Constituição Federal, mas, de fato, na nossa sociedade, nós não podemos dizer que há igualdade entre homens e mulheres. E, com o passar do tempo, eu acredito que essa desigualdade vá se diminuindo, que homens e mulheres vão se reconhecendo e se respeitando como iguais, e que isso tende a diminuir os índices de violência contra a mulher. Os índices de agressão, os índices de abusos, mas, infelizmente, ainda essa tão sonhada equidade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, está distante, segundo pesquisas, quase 100 anos aí para que nós possamos atingir uma igualdade entre homens e mulheres.
Então, realmente, é algo bem complicado, mas que aos poucos, a passos lentos, vem caminhando num sentido positivo. Então, o fato dessas situações hoje serem escancaradas, digamos assim, faz com que a impressão que nós tenhamos é de que elas sejam mais corriqueiras, mais recorrentes. Mas, na verdade, não é o que ocorre. Elas sempre ocorreram e agora estão sendo divulgadas. Agora, eu queria perguntar uma coisa, doutor, aproveitando a sua colocação, eu queria fazer uma pergunta, Walter, se me permite. Primeiro, eu acho que a tecnologia também tem ajudado um pouco as mulheres, porque hoje, com o celular, você grava tudo, né? Antigamente, o marido espancava, batia, tinha aquela violência que ninguém ficava sabendo. Hoje, ela arma uma câmera e consegue gravar toda essa violência. Eu acho até, viu, Walter, que o grande problema é que antigamente não se tinha esses dados, né? Hoje qualquer câmera grava qualquer coisa. Então hoje você sabe, dá a impressão que aumentou os índices de feminicídio, de violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente, porém é que hoje está mais fácil para você divulgar o fato, né? Inclusive a própria mídia fala bastante sobre o assunto e estimula aquelas mulheres que antes ficavam quietas, né? Ficavam assustadas com a violência do marido e não denunciavam. Hoje elas têm apoio da sociedade para denunciar. Agora, doutor, eu pergunto o seguinte: apesar das leis do feminicídio terem ficado mais fortes, mais duras, mesmo assim, a senhora não acha que as penas acabam sendo brandas e a pessoa... Aliás, a pena é forte, né? Mas os abrandamentos da pena, cumprir um sexto, cumprir um quinto, era crime hediondo, depois deixa de ser crime hediondo. A senhora não acha que isso estimula também essa violência? Bom, são alguns pontos que eu gostaria de comentar em relação à sua colocação, Raul. O primeiro é perfeito em relação à tecnologia. Evidentemente que a tecnologia vem para contribuir na gravação, na produção das provas e aí, efetivamente, ensejar a punição daquele indivíduo agressor, daquele indivíduo abusador e assim por aí vai. Realmente, a tecnologia é um grande aliado. Tanto é que, neste caso, no caso do procurador do município de Registro, que ele espancou e que as imagens foram amplamente divulgadas, ele espancou a procuradora, sua colega de trabalho, é algo que é incontestável, né? Se fosse entre quatro paredes sem a possibilidade de gravação, ficaria a palavra dele com a palavra dela, algumas testemunhas que iriam prestar seu depoimento, narrando o que tinha acontecido, mas com certeza, a tecnologia é um grande aliado na obtenção das provas desse tipo de crime. No que diz respeito ao incremento das estatísticas, o que a gente pode dizer é um grande exemplo é o caso do feminicídio. Antes do feminicídio ser um crime autônomo previsto no nosso Código Penal, lá no inciso específico do artigo 121, nós tínhamos índices de feminicídio muito não condizentes com a realidade, porque tudo era registrado como homicídio. Você não sabia o que era homicídio contra a mulher, homicídio contra o homem, homicídio contra uma criança. Não tinha essa diferenciação. A partir do momento que a gente tem um tipo penal específico do feminicídio e que os homicídios contra a mulher, em razão da condição de mulher, cometidos são assim registrados, a gente tem estatísticas mais fortes. E do nada surgem muitos feminicídios. Antes quase não tinha, porque a gente não tinha esse registro específico. E do nada, assim, explodiram os índices de feminicídio. Então, não é porque nós não tínhamos o registro que os feminicídios não ocorriam. O que acontecia era uma subnotificação, aí, uma caracterização, e aí a gente não tinha índices coerentes e índices corretos para aferir a questão do feminicídio. No que diz respeito às penas, eu tenho uma posição que pode ser um pouco polêmica, mas é a minha posição enquanto acadêmica, estudiosa do direito penal e também advogada criminalista.
Eu não acredito, de fato, que as penas, o incremento de penas, possam ser medidas efetivas no combate à criminalidade. Novos tipos penais e novas penas, a ampliação do direito penal e a ampliação das penas dentro dos crimes já previstos, não são medidas efetivas de combate à criminalidade. Por óbvio, se assim o fosse, nós não teríamos praticamente tráfico de drogas no nosso país, porque a pena do tráfico é uma pena elevadíssima e não é por causa da pena que o tráfico deixa de ser praticado. No mesmo sentido, feminicídio. Não poderíamos falar em feminicídio porque é um crime grave, com uma pena elevada. O indivíduo, quando vai praticar um feminicídio, quando ele vai praticar uma conduta referente a tráfico de drogas, ele não vai abrir o Código Penal e vai falar, a pena aqui é muito grave, melhor eu praticar um crime contra a honra, xingar alguém na rua, que é mais tranquilo, que a consequência no âmbito penal vai ser mais leve. Não é bem assim que funciona. Por óbvio, as penas têm um caráter também de evitar que aquele crime seja praticado, mas não são primordiais para combate à prática daquela conduta específica em questão. Então, o que nós temos é que existe o crime de feminicídio, existe o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos o crime de stalking, o crime específico de violência psicológica, todos eles punidos com a sua pena. Mas isso não vai fazer com que o indivíduo que é agressivo com sua esposa, por exemplo, deixe de ser agressivo. A questão é muito mais profunda. Não se trata de utilizar apenas o direito penal para resolver um problema, acho que cultural e social. Nós precisamos de políticas públicas de conscientização da população, nós precisamos de políticas que alertem as mulheres de que elas estão numa situação de violência, e aí essa violência não é só física, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual, patrimonial e moral, como traz a Lei Maria da Penha. Então, com o conhecimento, com políticas públicas, com acolhimento, com medidas efetivas de prevenção até a essa violência, tratando a agressividade desses indivíduos e tudo mais, eu acredito que a gente tem um combate muito mais efetivo nesses temas de violência contra a mulher do que o incremento das penas por si só. Raul, tem uns dados aqui do Anuário de Segurança Pública, que evidentemente saiu em 2022, mas são dados que é durante a pandemia e o ano de 2021. Conclusão, agora foi apresentado ontem a grande mídia. Eu queria citar algumas coisas, até para quem nos assiste pela televisão ou nas redes sociais, para ver a análise da doutora Adriana aqui. Posso ler alguns dados, doutora? Está dizendo aqui, olha, em 2021, né, a violência contra a mulher em 2021, os números de registros de crime contra meninas, mulheres, apresentados na publicação, estão mais focados no período da pandemia. Quer dizer, essa pesquisa foi feita entre 2020 e 2021, né? E diz o seguinte, foram 2.451 feminicídios, 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas de gênero feminino. E aí, em suma, tem um quadro exposto ali que serve de alerta, né, para a sociedade, que diz que a violência tem diferentes formas, segue como um dos principais obstáculos o empoderamento da mulher. Quer dizer, eu fiquei assim, olhando, até perguntei para um dos revisores do anuário, esses números mostram o quê? Que na pandemia as pessoas ficaram mais assim, reclusas, mas também prestaram mais atenção, porque depois, num outro lugar, a doutora vai ver que esses índices eles aumentam e diminuem no mesmo ano. Então, e essa questão do empoderamento da mulher, essa é uma afronta, o homem se sente afrontado com isso? Perguntei isso a ele. Aí eu falei, vou perguntar à noite para a doutora, para ver que posicionamento é esse, doutora? Como é que você entende essas pesquisas? Na pandemia, nós tivemos um incremento nos índices de violência contra a mulher, nos índices de estupro, e de feminicídio também, mas isso, mesmo com a subnotificação, porque a pandemia, num primeiro momento, principalmente, fez com que as mulheres não pudessem se deslocar a uma delegacia para denunciar alguma situação dessa,
mas mesmo assim nós tivemos um incremento nesses índices. O que isso a mim me parece? Que são a situação do enclausuramento, ela exacerbou os ânimos. Então, no que diz respeito à violência doméstica e familiar, que ocorre no âmbito do lar, você enclausurou a mulher com o seu agressor. Era uma mistura de sentimentos, de medo, de incerteza, muita gente perdendo emprego, toda aquela situação da pandemia, e isso fez com que indivíduos passassem a agredir não só suas esposas, mas seus filhos e pessoas ali que com eles conviviam. Então, realmente, no que diz respeito à violência, houve um incremento porque estavam enclausurados nessa situação doméstica, com os ânimos exacerbados, e a violência foi colocada para fora, digamos assim, contra principalmente a mulher e crianças, que são os mais vulneráveis na relação. No que diz respeito aos estupros, a gente tem índices que trazem que aproximadamente 80% dos estupros de vulnerável, eles são cometidos por pessoas do âmbito de convívio da vítima. Então, por exemplo, no caso de estupro de vulnerável, de um menor de 14 anos, pode ser o professor da escola, o tio da natação, a professora de balé. Você tem inúmeras situações, o padrasto, o avô, o próprio pai, a mãe. Então, você tem essa situação de pessoas próximas, os principais responsáveis pela prática dos crimes de estupro. E também, no que diz respeito ao estupro de maior de idade, de maior de 14 anos, né, o estupro por si só não de vulnerável, nós temos também pessoas próximas. Então, o marido, porque as pessoas também, às vezes, por vezes, acreditam que não há estupro dentro de uma relação. Namorado, mas como assim, meu namorado pode me estuprar, meu marido pode me estuprar? Sim, não é não, mesmo dentro de uma relação. Quando não há o consentimento para uma conjunção carnal ou um ato libidinoso, você tem sim uma situação de estupro. E mesmo que você tenha uma relação com aquela pessoa. Então, você tem esse incremento com a pandemia, porque você está mais próximo daquela pessoa, que já é uma pessoa próxima, e você tem exacerbados os índices de estupro também. Raul, você quer implementar agora? Bom, eu queria até comentar com a doutora, porque ela falando, eu assisto muitas séries norte-americanas. E nessas séries, eles mostram muitos casos de, sei lá, o casal se conhece numa casa noturna, bebem demais, usam drogas e depois vão fazer sexo. No meio daquele sexo, um deles a mulher resolve dizer não, para. Sei lá, o momento de consciência dela, ela fala para. E o camarada não para, né? Às vezes mesmo sem uso de violência, mas ele não para o ato. E essas pessoas lá nos Estados Unidos são tratadas mesmo como estupradores e condenados a penas graves, principalmente em determinados estados. Como é que isso está acontecendo aqui no Brasil, doutor? Eu vi um ou outro caso de semelhante de uso de drogas e depois eles vão fazer o ato sexual, mas aí a mulher fala não, mas aí os advogados alegam, bom, mas os dois estavam bêbados, sob efeito de drogas, então ele também não tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Como é que está sendo analisado pela justiça brasileira? Porque a justiça americana é rigorosa e não aceita. Mas e a justiça brasileira, como é que está se portando nesses casos? Ótima pergunta, Raul. A justiça brasileira também é muito rigorosa nos casos de crimes sexuais. E nós temos na nossa legislação, vamos dividir assim para ficar de uma maneira didática para que todos possam compreender, 2 tipos de estupro. O artigo 213 do Código Penal traz o estupro, que vai falar em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso.
Então, você tem essas duas situações. Para ficar caracterizado o estupro, você não precisa só conjunção carnal. Um ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode sim caracterizar o simples ato libidinoso, mesmo sem uma relação sexual, pode por si só caracterizar o estupro. Outra coisa que é importante dizer em relação ao estupro é que após uma reforma, não tão recente agora mais, homens também podem ser vítimas de estupro. Lá atrás só mulheres eram vítimas de estupro. Hoje homens e mulheres podem ser vítimas de estupro. O estupro, então, ele compreende a relação sexual, a conjunção carnal e também o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Um ato de masturbação, sexo oral, sexo anal, algo neste sentido. E é importante a gente também ressaltar que para haver o estupro previsto no 213 do Código Penal, nós precisamos da violência ou grave ameaça. E o consentimento afasta essa situação de violência ou grave ameaça. Caso contrário, as pessoas não poderiam ter relações sexuais consentidas, né? Então, quando há um consentimento, você não tem mais a grave ameaça ou a violência, é uma relação consentida, é uma relação acordada, permitida, e, portanto, não há que se falar em estupro. Essa é a situação do estupro em geral, o estupro básico do artigo 213. Quando falamos de menor de 14 anos, nós nos referimos ao artigo 217-A do Código Penal, que vai falar do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele traz uma situação específica para menores de 14 anos. Por quê? Porque o legislador, e a pena é mais rigorosa do que a pena do 213. O legislador acredita, ao elaborar esse tipo penal, esse crime, que os menores de 14 anos, meninos e meninas, não têm maturidade suficiente sexual para consentir ou deixar de consentir qualquer coisa relacionada à sua sexualidade. Então, menor de 14 anos, mesmo consentindo um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, está sendo vítima de estupro. Então, caso você, indivíduo, pratique com um menor de 14 anos uma conjunção carnal ou um ato libidinoso, você incorrerá no crime de estupro de vulnerável. Ah, mas a menina tinha 14 anos, mas ela permitiu, ela tinha 13 anos, mas ela permitiu, ela queria também, ela era minha namorada, alguma coisa nessa situação. O legislador acredita que menor de 14 anos não está apto a ter este consentimento. Então, é presumido que ele não consentiu, que o consentimento dele fica viciado porque ele não tem maturidade para tal. Então, desta forma, não há que se falar em consentimento quando a gente fala no estupro de menor de 14 anos. Essa mesma situação se aplica aos vulneráveis, por isso que chama estupro de vulnerável. As pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade ou de deficiência mental. Então, vulnerável, quem é vulnerável? A pessoa que está embriagado, que está drogado, que tomou um Boa Noite Cinderela, alguma coisa nesse sentido, também tem o seu consentimento, de certa forma, prejudicado. Assim como, entende o legislador, um menor de 14 anos. Então, como ele também não está apto, não está consciente, com sua consciência total, para consentir uma relação sexual, um ato libidinoso, a prática de uma relação sexual, de um ato libidinoso com pessoas vulneráveis, também incorre no crime de estupro de vulnerável. Então, este é o panorama do estupro hoje no Brasil. Você tem o estupro que pode ser consentido para maiores de 14 anos, e para menores de 14 anos ou vulneráveis não há que se falar em consentimento. E é uma situação um pouco mais grave em relação à pena. Cara, já reparou que São Paulo tá cada dia mais verde? Oh, não é esse verde não. É o verde do meio ambiente. A prefeitura inaugurou 12 novos parques. Já são 120 por toda a cidade. Está plantando 120 mil novas árvores, além de bosques urbanos e jardins de chuva. 50% da cidade já conta com cobertura verde. Prefeitura de São Paulo.
Aqui o verde não para. Raul, pode falar. Pode continuar. Acho que a pergunta pode ser a mesma, mas vai lá. Vai lá você. Acho que a maioria das vezes sempre é com a gente. Né? Mas eu implementando essa questão num fato atual que aconteceu, aliás, 2 fatos que aconteceram. Um foi da menina do Rio Grande do Sul, que evidentemente é vulnerável e é incapaz, uma menina de 11 anos, né? E agora um outro que saiu na Globo News esses dias, e que foi no Rio Grande do Norte, dizendo de uma moça com um namorado que na relação ela não consentiu a questão da concepção, também ela quis fazer o aborto. Eu vou ligar isso um pouco, porque na cabeça das pessoas é um pouco complicada essa situação. Estou botando 2 lados, doutora, que é a questão da criança, e essa, assim, a legislação, para mim, é clara, né, na questão do aborto, ela está aí resguardada, mas a juíza entendeu que não, né? E a questão desta moça aqui, que diz que, advindo da relação consentida ou não, né, ali não consentida, veio a criança, ela ficou grávida e ela pediu a realização do aborto. Aí, pelo que a pesquisa que eu fiz, 2 hospitais no país, especificamente um do Sul e um do Centro-Oeste, eles não questionam quando a vontade própria da pessoa, não precisa fazer um BO, nada, ela já vai lá, dizem, e já pode praticar, né, segundo o que a mulher declarou. Né? Nesses 2 casos que foram da mídia, a senhora pode esclarecer um pouco? Porque até a juíza, ela tomou uma atitude pela vida, diz ela, né? E não consentiu a garota, né, de 11 anos, né, ou tentou induzir, enfim, não quero, mas foi afastada do cargo. Como é que funciona esses 2 lados? Aí nós já entramos num outro tema, que é o aborto. O aborto no nosso Código Penal. Como que funciona? Via de regra, no nosso ordenamento jurídico, o aborto é punido, ele é proibido. Mas nós temos 3 situações de exceção onde o aborto é permitido, desde que praticado por um médico com consentimento da gestante, ou de seu representante legal, caso a gestante seja menor de idade. Então, desde que praticado por um médico com o consentimento da gestante, o aborto vai ser permitido em 3 hipóteses. Na primeira, é quando há risco para a saúde e a vida da gestante. Então, quando é essa situação, nós temos a possibilidade da prática do aborto. Também será possível o aborto quando ele é decorrente, quando a gravidez é proveniente de um estupro. E também, por último, será possível o aborto de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque as 2 hipóteses anteriores que eu mencionei, risco de vida para a gestante e decorrente de estupro, gravidez decorrente de estupro, são hipóteses previstas no nosso Código Penal. Excepcionalmente, nós temos uma hipótese que foi introduzida, digamos assim, na nossa ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, através de uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é possível o aborto nos casos dos fetos anencéfalos ou anencefálicos, sem cérebro, e por não haver aí a possibilidade de vida, e para que não haja um desgaste para a mãe, para a saúde da mãe e tal. Então, também se permite o aborto nesses casos. São esses 3 casos excepcionais onde é possível o aborto. No que diz respeito ao aborto decorrente de gravidez proveniente de um estupro, há uma portaria do Ministério da Saúde que diz qual o procedimento que deve ser seguido no hospital. E esse procedimento, não há necessidade de boletim de ocorrência, não há necessidade de uma denúncia formal, não há necessidade de nada. A vítima ela tem que aparecer lá, se dirigir ao hospital e relatar que ela foi vítima de um estupro e que ela gostaria de fazer um aborto.
Para tanto, ela vai passar por esse processo. É um processo complexo, burocrático, tem junta médica para avaliar a situação, tudo. São 4 etapas. Não é algo simples que chega bate no hospital e fala: oi, tudo bom? Eu fui vítima de um estupro, quero fazer um aborto. E aí aborta e acabou. Não é assim. Realmente vai ter toda uma equipe multidisciplinar de atenção a essa vítima. Pelo menos, né, a princípio, vamos falar assim, suposta vítima de estupro, a pessoa que procura uma unidade de saúde para a prática de um aborto decorrente de um estupro é efetivamente uma vítima de um estupro. E aí, tudo isso vai sendo averiguado nessas etapas, nessas 4 etapas que os profissionais da saúde têm para cumprir. Por que dessas 4 etapas? Para resguardar os próprios profissionais da saúde que estarão envolvidos neste processo de abortamento. Né? Não é caso contrário, é uma prática ilegal. Então, eles também têm que estar resguardados, eles vão cumprir todas essas etapas, preencher um monte de formulários. A equipe é multidisciplinar, então vai passar por psicólogo, por psiquiatra, que vai atender, vai entrevistar essa menina, vai passar por exames milhares, todo um processo para que efetivamente o aborto seja praticado ao final. Então, não é algo tão simples quanto parece num primeiro momento, mas, efetivamente, alguns hospitais se recusam a praticar, alguns médicos especificamente, até por questões religiosas, se recusam, eles não estão obrigados a praticar o aborto. Então, eles se recusam e aí tem que se buscar outro médico dentro daquela unidade de saúde para realizar aí o aborto. Então, não é uma situação muito fácil e é algo realmente complexo e burocrático. No caso, essa demora toda do processo foi o que causou depois esse aborto com a criança já tão desenvolvida? Seria essa demora no processo que aconteceu na criança lá do Rio Grande do Sul? No caso específico da menina de 11 anos lá de Santa Catarina, o que me parece, pelas informações que me chegaram pela mídia, porque eu desconheço o caso a fundo, é que o hospital se recusou a praticar o aborto porque ela estaria com 22 semanas e normas internas do hospital só permitiam o aborto até 20 semanas. Então, como ela já teria passado 2 semanas, eles não poderiam fazer o aborto, não poderiam praticar o aborto. Eventualmente, o que ela poderia ter feito? Procurado um outro hospital que não tivesse essa regra interna, não sei. E aí, no fim, ela acabou procurando a justiça e as coisas foram se desenrolando daquela forma que foi amplamente divulgada aí pela mídia, naquela audiência e tudo mais. Tem uma certa... Eu queria só bater um pouco nisso, porque o secretário de Atenção Primária da Saúde, lá, o Rafael Câmara, ele entende que o aborto não é uma questão de saúde pública. Isto não é relativo só ao governo federal. Tem alguns estados também, de direita ou de esquerda, quero deixar bem claro, que uns entendem e outros não entendem. Mas, assim, em concepção, é ou não? Porque essa diferença, ela passa não só pela pasta da Justiça ou da Segurança, com índices, mas também pela pasta da Saúde. E se isso acontece, ela precisa ter orçamento para isso. Então, como é que, na parte da legislação, como é que fica essa disparidade de ação? Porque você precisa de dinheiro para fazer essas coisas. O tema do aborto é um tema muito delicado. E ele, como você muito bem colocou, Siglione, ele envolve não só a questão jurídica por si só, mas também ele envolve questões religiosas, culturais, que estão por trás de toda essa discussão. Então, é uma questão de saúde, é uma questão de vida, é uma questão... É muito delicado o tema. Não há uma norma ou algo que defina essa situação. Eu falo, não, o aborto é uma questão de saúde pública, ponto. Vai ser assim tratado por todos os governos.
E assim a gente vai ter que atuar dessa forma. Não há ainda nenhuma definição nesse sentido. E você tem linhas religiosas que se colocam contrárias ao aborto de maneira veemente. E, por outro lado, você tem pessoas que acreditam que o aborto é uma escolha, é um direito da mulher de escolha, é o corpo dela. E então você tem um debate aí muito amplo, muito incipiente, né? O tempo inteiro as pessoas estão... O tema do aborto, ele é antigo e moderno ao mesmo tempo. Toda vez que a gente vai debater o aborto, volta o aborto, lá vem o aborto de novo. E aí a gente começa a debater, e são as mesmas questões há anos, sem resolução. Por quê? Porque nós temos nossos filtros culturais, nossos filtros religiosos, e todo o meu posicionamento, o seu posicionamento, o posicionamento do Raul a respeito do aborto, vai passar por esses filtros e vai gerar aí uma opinião. Então, realmente é um tema muitíssimo delicado, que requer uma imparcialidade, talvez, no debate, que, por enquanto, nós não estamos tendo. Né? Até eu pergunto para a senhora, doutora, na nossa Constituição existe possibilidade de se pedir um plebiscito à nação, não só na questão do aborto, como também na questão da pena de morte. E está lá, é um dispositivo que permite, se quiser, fazer uma consulta popular no caso do aborto. Eu pergunto, aí é uma questão até de opinião pessoal, seria interessante se chamar um plebiscito e nesse período de 2, às vezes até 3 anos, para que esse plebiscito se realize, se faça um amplo debate da sociedade que pode ser muito importante para o esclarecimento, né? Independente de ser aprovado ou não, mas de ser importante para o esclarecimento de todas as formas de aborto, as consequências futuras, os traumas que podem gerar naquela menina que consentiu com o aborto e depois se arrependeu. Enfim, a senhora acha que deveria haver esse amplo debate que só ocorreria se houvesse um plebiscito? Eu acredito que sim, que o amplo debate, com certeza, ele seria de muita valia sobre o tema, para que a gente possa, como você muito bem colocou, aprofundar, saber mais a fundo quais as consequências para a saúde da mulher, para a criança, psicologicamente falando, o que acarreta e tudo mais. Mas eu ainda acho que a nossa sociedade precisa amadurecer um pouco para estar preparada para esse debate. Eu acho que ainda está muito acalorado, muito no achismo e pouco no que realmente deveria ser. Né? Talvez muito impregnado de questões que não dizem respeito ao tema, e aí a gente fica com um resultado que talvez o plebiscito não seria o momento ideal, na minha opinião. Raul, eu quero voltar um pouquinho na questão do anuário, porque lembra no começo, talvez eu não deixei agora para o meio, Adriana, colocar a seguinte situação: no anuário, nessas pesquisas entre o anuário da violência contra a mulher e o anuário da segurança pública, ele teve uma queda na questão do feminicídio, né? Mas logo depois, ele faz um ângulo, desce e volta. Aí tem uma notificação de homicídio. Estou fazendo parâmetro. Será que não tem uma subnotificação disso? Primeiro aspecto, né? A lei está preparada, as delegacias estão preparadas para receber isso, ou eles investigam dessa forma. E já vou implementar essa questão numa outra questão, que é o seguinte: juntando a agressão junto. Você vê muito casal chegando à delegacia, começa uma briga em casa, brigando, e um se tapeia o outro, tal. Quando vai na delegacia, não, ele gosta de mim, ele me ama, e a coisa fica ali.
muito mais segurando a peteca a mulher do casamento do que ele propriamente, né? É o que a gente vê dentro da delegacia. E esses dois lados, será que eles estão ainda, falta um pouco mais de informação para a gente melhorar e não acontecer o que está acontecendo, né, nesses índices que sobem e descem? Com certeza a informação é uma grande arma aí, sempre, né? Principalmente no combate à violência contra a mulher. Nós temos essa situação a informação é muito importante. A mulher ela ainda tem medo de falar, ou ela ainda quer segurar o casamento dela nisso, doutor? Então, é isso? No que diz respeito aos dados e à subnotificação, é importante a gente falar, subnotificação sempre vai ter. Subnotificação, a gente sempre vai ter que lidar com isso em uma situação ou outra. Então, os dados eles têm que ser analisados, mas eles não podem ser analisados de maneira fria e individualizada. Eles têm que ser analisados sempre dentro de um contexto, para entender o que aconteceu. Por exemplo, vem os dados que caíram os índices de violência contra a mulher de 2019 a 2020. Pô, a gente tem uma pandemia, a mulher não podia ir para a delegacia, será que eles caíram porque realmente baixaram os índices de violência, que os homens pararam de bater nas mulheres, ou caíram porque as mulheres não conseguiam ir à delegacia por conta de uma pandemia e estavam isoladas dentro de casa? Então a gente tem que analisar sempre dentro de um contexto, de um panorama geral, para poder entender e para que eles reflitam a veracidade dos fatos, né? Para que a gente possa tomar as medidas, principalmente políticas públicas eficientes, de combate a esse tipo de atitude. No que diz respeito a esse comportamento que você coloca e que realmente é recorrente, da mulher que se arrepende, que volta para casa, que se preocupa que não denuncia por vezes, nem sequer vai à delegacia, porque está preocupada com os filhos e tal. Essa situação, principalmente de violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, ela engloba um contexto muito peculiar, muito particular. Porque não é um indivíduo que furtou seu celular, passou de bicicleta, furtou seu celular e foi embora. E você fica com raiva daquele indivíduo e fala, eu vou na delegacia e vou querer que ele seja preso e punido e tal. O indivíduo que está cometendo aquela agressão contra aquela mulher, ele é o homem da vida dela. Ele é a paixão da vida dela. Ele é o amor da vida dela. Ele é o pai dos filhos dela. Então, esse contexto é muito doloroso para a mulher, para saber que ela vai colocá-lo na cadeia, por vezes, mesmo sendo o que ele merece. Eu já tive casos de mulheres que estavam sofrendo violência doméstica, pediram medida protetiva, e aí depois vieram me procurar já com medida protetiva concedida. O marido tinha saído de casa, ela tinha 2 filhos com ele, os filhos estavam em casa e o marido tinha saído. Aí ela falou, não, eu quero que ele venha de vez em quando lá em casa para ver as crianças, porque as crianças estão sentindo falta do pai. Ele batia em mim, ele não batia nos filhos, ele é um ótimo pai. Eu quero que ele veja as crianças. Eu falei, não, mas ele não pode... Tinha medida de afastamento, tinha medida de não poder dividir o lar, e eu falei, olha, ele não pode voltar para casa, você não pode estar perto dele, se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso. Pelo amor de Deus, doutora, mas eu não quero que ele seja preso, eu só queria que ele saísse de casa e parasse de me bater. Eu não sabia que tinha essa consequência dele poder ser preso. Ele é o pai dos meus filhos, ele precisa trabalhar, ele precisa pôr a comida em casa, não sei o que lá, ele que sustenta a casa, eu estou desempregada. Eu não quero que ele vá preso de jeito nenhum. Como é que eu faço? Eu quero tirar tudo, pelo amor de Deus. Tal. Então, por isso, volta o que a gente estava falando. A necessidade e a importância da informação. Para ela poder tomar uma providência, para ela poder fazer uma denúncia amparada e segura de todas as consequências daquele ato dela. Para que ela possa tomar medidas que possam ser efetivas, não só para cessar aquela violência, mas para punir o agressor e que ela saiba que aquilo vai acarretar tudo aquilo e vai estar totalmente consciente, totalmente tranquila do seu ato e das consequências, para que ela não se sinta culpada. Ela é vítima. E no fim ela fica culpada, ela se sente culpada de colocar o indivíduo que é o agressor dela na cadeia, digamos assim. Então, olha que situação delicada, que complexo esse contexto diferenciado que a gente tem quando a gente tem essa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Raul? Agora eu também pergunto também, doutor, é o seguinte, a gente fala muito no empoderamento da mulher, a gente quer não só a igualdade de salários, a igualdade de distribuição de tarefas, enfim, a gente fala muito nisso. E eu sou absolutamente contra a censura, né? Mas a gente tem visto aqui que hoje prevalece entre os jovens aquelas músicas funk, aqueles artistas, onde tudo é feito em função de cenas sexuais, de cantoras que usam e abusam da beleza, da sensualidade, da sexualidade, e acabam influenciando jovens de 12, 3 meninas de 12, 13, 14 anos para aquilo, e acaba sendo também uma forma de provocação do homem, do rapaz, do jovem também. Claro que uma coisa não justifica estupro e nem violência, mas não é, embora a gente não suporte a censura, mas isso não deveria ser um pouco regulamentado, e aliás eu digo, não deveria ser debatido bastante em sala de aula. Eu não acho que se educa em sala de aula, tem que ter educação do conhecimento, educação se dá em casa. Mas como os pais hoje têm que trabalhar, o pai e a mãe chegam tarde do trabalho e acabam não podendo dar essa orientação para os filhos, a senhora não acha também que isso poderia ser dado através de inúmeros debates e palestras dentro das escolas, do ensino médio? Porque a gente tem que educar ali e também tem que olhar bem esses novos ídolos aí da música brasileira, que usando e abusando da sensualidade e instigando, né, o sucesso através dessa sensualidade exagerada, eu diria vulgar. Inclusive, sou de outra geração, tenho uma cabeça bem aberta, mas é muita vulgaridade que eu estou assistindo aí na música brasileira, atual música brasileira. Então, eu acho que tudo isso são fatores que teriam que ser debatidos, porque senão nós não vamos corrigir essa violência contra a mulher, porque parece que as pessoas não têm mais respeito por nada, né? Não tem, a família está se destruindo. Então, tudo isso, na minha opinião, são problemas que levam a essa violência, a esse estupro, essa falta de moral, essa coisa toda, influencia em toda essa violência. Embora alguém vai falar, você acha que no seu tempo, quando você também não havia uma violência enorme, talvez até maior do que hoje, porque lá não havia controle, não havia câmera, não havia nada? Como é que a senhora vê como uma advogada de tanto talento e jovem, como é que a senhora vê esse confronto do passado com o futuro e do que pode ser feito atualmente? Realmente, a questão do estupro, da objetificação da mulher, né, da diminuição da mulher, da crença de que o homem é superior à mulher e coisas nesse sentido, são questões culturais. É uma sociedade machista ainda, nós vivemos uma sociedade patriarcal e que realmente pessoas acreditam que a mulher é inferior ao homem, que a mulher é objeto. Seu corpo, suas vontades não devem ser respeitadas, porque a mulher é um mero objeto de uso, por vezes até. Então, nós temos essa situação cultural que tem que ser combatida com educação, você falou muito bem. Eu sou super a favor e uma defensora das aulas de educação sexual nas escolas, para tenra idade, para crianças. Mas você vai falar de relação sexual para uma criança de 4 anos? Não, você não vai falar porque ela não tem maturidade para isso. Mas você vai falar para a criança de 4 anos que determinados locais do corpinho dela não podem ser tocados. Você vai falar para a criança de 4 anos que ela não pode encostar ou fazer certas coisas em público, encostar em certas partes, se tocar, que ela não pode tocar em certas partes de adultos. É o mínimo de conhecimento para evitar o abuso infantil. E aí, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando maturidade, você vai introduzindo o assunto da sexualidade de acordo com a sua capacidade de compreensão, para que a gente possa ter uma situação saudável em relação à sexualidade e combater os abusos, a violência sexual, que sem o conhecimento não tem como ser combatida. Né? Uma menina
de 14 anos, que por vezes está sendo, menor de 14 anos, que está sendo abusada pelo padrasto, por vezes ela nem sabe, ela acha aquilo normal, ele conta alguma história lúdica, alguma coisa, fala que é assim que funciona, e a menina se envolve e ela nunca vai nem relatar para a mãe, porque ela acha que aquilo é normal. Agora, se ela tiver um mínimo de conhecimento vindo das aulas de educação sexual da escola, talvez ela possa se atentar para aquele fato e efetivamente procurar ajuda, contar para a mãe, para a avó, para a tia, para quem seja, às vezes para a irmã mais velha, alguma coisa nesse sentido, e medidas podem ser tomadas não só para coibir esse tipo de situação, para impedir que isso se postergue, mas para também efetivamente punir quem pratica esse tipo de violência, principalmente contra crianças, né, e adolescentes. E aí a gente tem uma outra situação que eu acho que é interessante da gente falar, em relação à parte de educação, que quanto maior a quantidade de informação, e isso se multiplicando, eu acho que também vai fazer parte de uma nova visão da sociedade em relação ao sexo, e menor objetificação da mulher, porque a mulher, de certa forma, vai se empoderar em relação ao sexo também. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer as informações para a criança, para o adolescente, lógico, dentro da sua capacidade de compreensão e maturidade sexual, mas não dá para a gente fechar os olhos, fingir que é tudo normal, que é tudo natural e tocar, porque as consequências são drásticas. Eu assisti um documentário muito interessante de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e uma parte do documentário, eles traziam uma pesquisa com pessoas, eles paravam as pessoas nas ruas, e eles perguntavam assim para as pessoas, olha, uma menina de 12 anos saiu com um shortinho bem curtinho e foi estuprada. De quem é a culpa? E aí uma pessoa, eram vários transeuntes na rua e eles iam parando, homens, mulheres, jovens, mais velhos, idosos, de todas as idades. E aí um falou assim, não, a culpa era da menina, que botou shortinho curto e foi pra rua. O outro falou, não, a culpa era dos pais da menina, que botou o shortinho curto, deixou a menina sair de shortinho curto. Menina de 12 anos, coitada, não sabia que o shortinho curto ia, né, ser sensual e tal. Só que ninguém parou, nenhum dos transeuntes parou e falou, a culpa é do estuprador, que é um indivíduo que tem problemas mentais, né? Claramente é um pedófilo, para estuprar uma menina de 12 anos, porque nunca a culpa é da vítima. E o problema é esse, as pessoas culpam a vítima ainda, principalmente nos crimes sexuais da mulher. Mas espera aí, mas ela estava de calcinha? Mas ela estava de saia? Qual era a roupa que ela estava? Como é que foi o comportamento dela? Não justifica. O que justifica é aquele indivíduo que é um indivíduo transtornado, que estuprou uma menina, uma mulher, ou um homem, né? A gente não sabe. Então, é uma situação muito delicada. Enquanto a gente não mudar essa cultura, essa postura social, a gente não vai conseguir combater com efetividade esse tipo de comportamento. Aliás, só para complementar, né, Walter, eu diria o seguinte, é que nós nos acostumamos tanto com a violência que o caso que a senhora citou é muito parecido com aquela pessoa que está com o relógio Rolex, né, ou aquele relógio caríssimo, e vai para determinadas ruas aqui de São Paulo e de outras capitais brasileiras, e é furtado ou roubado mesmo, né, desse relógio. A turma fala, também você é louco, como é que você vai com um relógio desse para uma rua? Você é doido, você, quer dizer, ou seja, você passa a ser o culpado, né? E não aquele que te assaltou. Não, coitado. Hoje em dia, o celular mesmo. Você, furtaram meu celular. Onde você estava? Eu estava na Avenida Paulista. Mas você estava com o celular na mão na Avenida Paulista? É óbvio que vão te furtar. Você está fazendo bobeira, né? Exato. Quer dizer, você é o culpado. Quer dizer, você não pode nem usar no seu trabalho, que você trabalha na Avenida Paulista, naqueles arredores, está falando com alguém no meio do caminho, e a culpa é sua. Quem mandou você fazer isso, né?
Então, acho que nós nos acostumamos com uma violência... A justificativa, né? Uma inversão da culpa absurda, que não pode ser popularizada, não pode ser permitida. A gente tem que colocar tudo no seu lugar, no seu devido lugar. Exatamente, é isso. Raul, a gente está chegando aqui ao finalzinho. Adriana, mas eu fico muito chateado que eu, assim como seu pai, né, sou pai de menina, né? Graças a Deus, a minha prole é tão simpática igual a prole do meu amigo Durso, né? Todos moços bonitos e tal. E às vezes eu olho para a Bia, com todas essas discussões, eu fico pensando, até um pensamento um pouco diferente, porque as discussões, sejam elas jurídicas ou não, me parece, doutora, que elas são sempre em cima da posse da mulher, do corpo da mulher em si, né? A discussão nunca é a questão, que nem o Raul bem colocou, da questão da vestimenta, da questão mas sim do poder, da posse do corpo desse outro ser, que é a mulher. Isso eu fico muito chateado, porque para o homem não existe essa situação, embora a senhora comentou que a gente tem a Lei Maria da Penha para alguns maridos, e eu tenho até de confessar, brincando um pouco, que alguns merecem até uma panelada na cabeça, entende? Porque não são ali adeptos. Eu não entendo isso, porque só a mulher, especificamente a mulher, e no Brasil, o pior de tudo, a mulher sofre com uma coisa que é só dela, que é o corpo dela, as decisões dela. Tal. Eu fico pensando se a Bia como é que vai ser o mundo para frente se isso continuar do jeito que está, né? Se o Estado não tomar algum tipo de atitude com relação a podar, como falou o Raul, dar limites. Como a senhora, como advogada, como a mulher, né, jovem, tem visto isso? Não é muito chato essa situação toda? Com certeza. E eu acho que tem uma palavra que é a palavra-chave nessa situação. Respeito. O dia que a mulher for respeitada pelo homem, pela mulher, pelo idoso, pela criança, pelo adolescente, por todo mundo, como ela deve ser respeitada, tal qual um homem hoje é respeitado, digamos assim, aí sim eu acho que a gente vai chegar numa situação onde a gente não vai estar discutindo o que a gente está discutindo aqui hoje. Então, como que essa mulher vai ser respeitada? Com as atitudes dos homens, com oportunidades no ambiente de trabalho, com salários iguais aos dos homens, que não tem na área jurídica. Eu falo com dor no coração. Há uma pesquisa que as mulheres ainda recebem salário menor do que os homens em todas as áreas, exercendo a mesma função. E a área jurídica é onde a discrepância é maior, 53% a menos do salário do homem. Então, a advogada júnior do escritório e o advogado júnior do escritório, eles têm a mesma função, mas ela vai receber 53% a menos. E ela vai ouvir na entrevista de emprego a seguinte questão: você pretende ser mãe? Isso não é perguntado para os homens. Você quer ser pai? Não. Na entrevista de emprego. Então, isso nada mais é do que falta de respeito com a mulher e sua condição de mulher. Portanto, o dia que questões assim forem afastadas, que perguntas dessa não mais forem feitas para a mulher, ou se forem feitas para a mulher também forem feitas aos homens, ok? Não tem problema. Se for feita para todo mundo, não tem problema. Vamos então fazer para todo mundo. Você quer ser pai? Porque se você for pai, vai ter que buscar criança na escola, não sei o que, tal. Isso implica um monte de coisa. Tal qual mãe. Mas não é assim, infelizmente, hoje, no nosso país. E em muitos outros países também, na sociedade em geral. Então, eu realmente tenho esse sonho, que um dia nós possamos ter a igualdade efetiva entre homens e mulheres, de fato, e que o respeito à mulher seja algo real, concreto, não só na palavra, eu respeito as mulheres, e na atitude, vai lá me pegar um copo d'água, mas por que você pediu para mim e não pediu para ele, que é o homem que está do meu lado? E aí? São situações assim que a gente tem que, acho que, combater e evitar. Raul, estamos no final do programa, você vai voltar, né? Agora está presente. Queria agradecer a oportunidade de ter essa aula aqui com a doutora Adriana, né?
muito importante o trabalho dela. Parabéns, doutora, para a senhora. E a luta, né? Isso que é importante, as pessoas têm que tomar posições, e a senhora é uma mulher que toma posição, isso é fundamental. Precisamos de mais doutoras Adrianas nesse país. Muito obrigado pela participação, e eu agradeço ao querido Walter Cirioni e de estarmos juntos novamente aqui no programa Brasil em Questão. Adriana, um recado do desembargador Calandra, disse que você é muito conceituado, amigo nosso, hoje à tarde ele estava lá, e eu fico muito feliz, sabe, Raul, porque eu acompanho a família Durso, acho que pelo menos uns 30 anos já, né? E a Adriana foi a primeira, ela nova, com 15 anos, foi a primeira pessoa, ela é a mãe, né, dela, ele comprou um conjuntinho para a Bia, que eu nunca esqueço disso, o primeiro conjuntinho de roupinha da Bia foram do Durso, né? E foi a Adriana que escolheu, que eu sei disso, né? Agradecer e ver que, olha, me dá gosto de ver a inteligência dela, né? E como ela foi para a área da advocacia, como ela está despontando aí nessa coisa nevrálgica, né? De que é defender as mulheres, defender a advocacia, né? Eu fico muito feliz, viu, Adriana? Parabéns, viu? Tá de parabéns. O papai Durso e a mamãe Ancila, né? Vem de família, né? Vem de família, todos. É bem de família. Eu só tenho a agradecer as carinhosas palavras do Raul, dizer que é uma alegria estar novamente aqui dividindo um programa com ele, já tive a oportunidade de estar outras vezes, mas esse foi especial. E agradeço todo o carinho e a amizade de longa data que temos aí, não só eu, mas toda a família com o querido Siglioni. Admiramos demais o seu trabalho como jornalista, a pessoa, o indivíduo que você é também, muito humano, muito preocupado com todas as questões sociais e também da mulher, né? Por que não? Então, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado desses dois feras, falando sobre temas, acho que tão caros e tão importantes para a nossa sociedade, e trazendo essa informação, que é uma grande arma no combate a esse tipo de crimes e de atitudes. E foi um papo delicioso, foi um momento que passou tão rápido, foi tão gostoso que passou voando. E me coloco à disposição para eventuais novos programas, novos bate-papos, e de cada um de vocês que esteve aqui conosco, nos assistindo, espero que tenham gostado. Me coloco à disposição também nas minhas redes sociais. Meu Facebook e meu LinkedIn são meu nome completo, Adriana Filizola Durso, com 2 Es, e meu Instagram, que é Adriana Durso ADV. Então, fico aí à disposição, sempre lá estou nas redes sociais publicando material, divulgando cursos e palestras que eu participo. Então, caso você tenha interesse, me siga lá e a gente vai estar em contato. Foi um grande prazer, uma grande alegria estar aqui essa noite. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado, Raul. Até a próxima semana. Para quem nos vê aqui pela rede social ou na TV aberta. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.